ok? Aí vemos aí, tomou Abraão a lenha, o holocausto, a lenha do holocausto, e a pôs sobre Isaque, no ombro de Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Observe que quem carrega o lenho é Isaque. Sinalizando que quem carregaria a cruz Jesus. era Cristo. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. O que podemos entender aqui? Quando Cristo estava carregando a cruz em direção ao lugar chamado Gólgota, Deus estava com ele? Acredito que sim. Aqui vemos que Abraão estava com Isaque, indo ao lugar do sacrifício. Se Abraão é tipologicamente falando Deus, Isaque é a tipologia de Cristo, e aqui ambos estavam juntos, lá Deus estava com Jesus. Evidentemente que Deus olhava à distância, Deus via dos céus o sofrimento de Cristo. Não há na Bíblia nenhuma referência de que Deus estava ali ao lado de Cristo. Porque quem ajuda Jesus a carregar a cruz não fora Deus. Foi Simão Cirineu, morador de Cirene, uma cidade distante. E aqui vemos que o Abraão estava ao lado do filho. Se Deus não estava ao lado de Cristo, e na cruz Cristo sente-se sozinho, se Deus estava com Cristo, por que Cristo se sentiu sozinho a ponto de dizer: Pai, por que me desamparaste? Acho que era devido à dor. Devido a estar na carne humana, na pele humana. A mesma coisa quando ele foi, sei lá, se eu não me engano, foi no deserto, que ele clamou o nome de Deus 3 vezes e Deus não a respondeu. Mas ele falou: seja feita a tua vontade. Ele não respondeu, mas que tipo de resposta que você imaginava? Que ele... É que eu não sei, não me lembro direito a frase, mas ele clamou o nome de Deus 3 vezes. O Senhor não a falou. Foi quando ele foi, mas isso aí que você está falando foi quando ele foi pro monte das Oliveiras, não é isso? Orar, porque estava perto estava perto dos romanos vir, né, para prender ele e ele ser crucificado. É isso aí que você está mencionando, né? Isso. Que aí ele falou, aí ele orou e falou: se possível for, passe de mim esse cálice. E ali ele viu que não teve resposta e foi consumado, né? É isso aí. Bom, Deus não responde a oração. É bem complexo, né? Saber, tipo, que Deus não estava com Cristo. Se era um propósito, Deus já sabia que ia acontecer isso, porque foi para isso que ele foi enviado. Quem ia saber? Deus, quando entregou o seu filho, que foi Cristo. Quando eu penso assim, que quando já houve todo esse plano de Jesus Cristo vir do Espírito Santo ali, usar Maria, né, para que ela concedesse Cristo,
que é o Salvador do mundo, que veio para salvar, né? Que é o nosso Salvador. Então, eu creio, Deus não sabe de todas as coisas. Deus já sabia que o povo ia negar, tal, essas Mas coisas aí que quanto aconteceu. à sapiência de Deus, nada se questiona. É, a gente não O que sabe. veio o caso aqui é se Deus estava com Jesus. Bom, se Jesus faz a oração, fisicamente Deus não estava com ele. Deus assistia. Fisicamente, não. Deus assistia. Aqui Abraão está com o filho. É diferente. Onde está a diferença? Para mim, a diferença é porque Abraão e o filho são seres humanos carnal aqui na terra. Até aí não é novidade. Jesus Cristo veio como homem, veio, mas Deus não. Deus não é homem. Então alguém é humano aí na história. Deus é espírito. Mas foi enviado. Alguém é humano. Jesus, depois de ressuscitado, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias. Não disse que era em forma humana, nem física. Exato. Acredito que Deus estava com Jesus, mas não na forma física como estava. Se ele estava, por que Jesus precisava orar? Ah, porque o próprio Deus gosta de ouvir as nossas orações. E ali era um propósito do próprio Deus. Aquilo tinha que se cumprir. Então Jesus precisava ajoelhar porque Deus estava ali. Não, ali não. Ali, né? Porque estava ali naquele A momento. presença, o que eu digo, presença é estando ali. Sim, a presença, não a presença física. Mas Óbvio, mas presença, o que você entende por presença? é sentir. Presença é estar perto, Isso. ok? Estando perto, Jesus poderia conversar com Deus, não necessariamente de joelho. Ah, acredito que precisa. Se Jesus estava, se Deus estava ali, na hora da morte, Deus estava ali? Não estava olhando no céu, ele estava olhando no céu. Então, Não perto. então no Monte das Oliveiras ele estava perto, depois ele subiu. Não. Que Deus ele é Então, onisciente, onipresente. Ok, mas é onde eu quero que você me explique. Você está dizendo que ele estava no Monte das Oliveiras ali com Cristo. Sim, e na morte também acredito que E na sim. morte também estava? Ah, acredito que estava assim. Estava. E por que Jesus disse que ele o abandonou? Ah, na hora da angústia ser humano, na aflição. Sim, mas a aflição de quem? Do próprio Cristo, devido à dor. E essa dor levou ele a ver Deus distanciando dele. É, então eu acho que ele não estava. Sabe por quê? Sabe por quê? É. Eu pensando bem aqui. Porque Jesus Cristo, mesmo como homem, que ele veio, né, como homem, para sentir aqui todas as nossas aflições que nós sabemos. Mas ele sabia das coisas, porque pode prestar atenção que Jesus Cristo, cada cidade que ele ia, que ele fazia um milagre, ele não passava por ali por um acaso. Não é? Você não concorda? Até aí meu bem? tudo bem. Jesus sabia o porquê estava ali. E se ele falou, por que me abandonaste? Então ele sabia que o pai não estava com ele naquele momento. E eu, no meu pensar agora, eu acho que se aconteceu isso aí, é porque ele, como pai, ele preferiu, acho que não olhar, para não ver o sofrimento dele. A mãe estava, o pai não. Então, fale para nós então. Porque se pergunta uma hora, querendo afirmação. Não, eu estou perguntando. A mãe estava. Ah, primeiro, o pai não, porque Jesus não. Pai de modo carne não, que era José. José era considerado o filho adotivo dele. Filho ou pai? Pai. Pai, na verdade. José era pai, olha, na cabeça. Pai adotivo dele. Tá, vamos lá. Aqui, É meio difícil de responder presta isso atenção. aí. Aqui, Abraão está fazendo, entre aspas, o papel de Deus. Tá certo? Embora por trás de tudo isso aqui existe um Deus. Deus disse a Abraão. Ok? Deus disse a Abraão, pega. Então é como se Deus fosse o diretor de uma cena, entre aspas, uma ficção, e Abraão fosse o ator
E o filho dele igualmente ator. Tá certo? E o filho vai representar agora Cristo. Cristo e Abraão vai representar Deus. Então, na medida em que o pai pega a lenha e coloca sobre o ombro do filho Isaac, Abraão pega a lenha e coloca sobre o ombro do filho Isaac. Ok? Isso é o mesmo que quando Deus envia Jesus, ele está colocando sobre o ombro de Jesus a incumbência do sacrifício. Que seria Ok? a cruz que o Cristo ia carregar. É isso? Que seria um exemplo Sim, da a cruz, cruz exatamente. que ele ia carregar. A cruz que ele iria carregar. Mas até um certo momento, Isaac representaria Cristo. À medida em que ele fosse colocado no altar, ali ele já não representava mais Cristo. Ele representava a humanidade. Quem ia fazer o papel de Cristo a partir dali seria o cordeiro que estava entre os galhos. Pegou? Então isso não faz nos lembrar que Jesus é a nossa providência. Não, Desculpa? acho que não bem aí. Não vem aí? Jesus não é o provedor? Qual que é? Que Jesus, então nos faz lembrar que Jesus é a providência, o Tem provedor. alguém ligando, dá uma olhada aí no grupo. Eu acho que é isso até por perto. Eu não posso atender. Não, aqui Tá ligando aqui. a menina tá no portão. Tá? Vai lá. Pois é. Então vamos lá. Exatamente isso. Bom, o que está em questão aqui é isso. Abraão recebe ordem de Deus para oferecer seu filho, Isaac. Seu único filho. Por que Deus faz questão de colocar aqui o unicismo? Seu único filho, Isaac. Aqui, aqui Deus já está preparando o cenário para que igualmente seja comparado a vinda de Jesus como sendo o único Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção. Israel é filho de Deus por eleição. Cristo é filho de Deus por geração. Então, o único filho de Deus chama-se Cristo. Nós fomos doados, somos filhos adotivos. Ok? De novo, filho adotivo é aquele que não era filho e passou a ter o direito de ser chamado filho. Tá certo? Portanto, o único filho de Deus chama-se Jesus. Por isso a palavra unigênito, filho do Pai. E aí Deus coloca, ou pelo menos o narrador traz a ordem de Deus, deixando muito claro o teu único filho, sinalizando o futuro. Que Deus enviaria seu único filho. Aí João escreve, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Em outras palavras, seu único filho. Ou seja, o mesmo que Abraão fez, Deus agora faz. Ok? Só que Abraão fez isso sob ordem de Deus. E Deus fez aquilo sob a sua própria vontade. Ninguém deu ordem. Ponto. Então, quando Abraão sobe com Isaac para o monte, e lá ele pega Isaac e coloca no altar, de novo, ao chegar a ser colocado no altar, Isaac já significa ou configura ou é a tipologia da humanidade. Quem estava no altar? A humanidade. Aí
Cristo, então, assume o lugar da humanidade. Quando Isaac é tirado do altar, Para ser queimado o cordeiro que e o seria... cordeiro será colocado no lugar. Interessante. Então, Cristo é o cordeiro. Ele é o cordeiro substitutivo. E nós queríamos para ser ali consumido pelo fogo, ou entre aspas, que é uma simbologia, né? Que pode simbolizar o que era para acontecer conosco, de estar perdido para a gente. Cristo veio e assumiu. Morreu por nós. Mas em de uma outra forma, uma outra perspectiva, explica-se o quê? Que o sacrifício que nós deveríamos oferecer, Cristo ofereceu por nós. A exemplo da lei. Na lei, dependendo do tipo de pecado que a pessoa cometia, ela levava um determinado animal para ser oferecido como holocausto. O que é o holocausto? Ser queimado. Então, Isaac não seria apenas imolado aqui, seria também queimado. Quando Deus disse a Abraão para não fazer, Deus estava dizendo que ele não aceita sacrifício humano. Isso mesmo. Tá certo? Por esta razão, lá na frente vamos ver nos livros de Juízes, quando Jefté, um dos juízes de Israel, oferece a Deus, caso ele vencesse seus inimigos, o primeiro que viesse ao seu encontro ao chegar em casa, imaginando que seria um animal que viria ao seu encontro, quando na verdade veio a sua única filha. Eita. E aí ele não pôde matá-la, porque Deus não aceita sacrifício humano. Os deuses mitológicos, sim, eram oferecidos sacrifícios humanos aos deuses mitológicos, mas Deus de Israel não aceita. Então, ela simplesmente sacrificou a sua virgindade, ela não pôde se casar. Que para a mulher naquela época era uma tristeza não se casar e, portanto, sacrificar a sua virgindade e não podendo ter relacionamento com homem nenhum. Ela ficou, entre aspas, a serviço de Deus. Tá certo? Portanto, quando Isaac é tirado, Deus estava fazendo um teste de novo, ou lançando um desafio de novo, e Abraão passou o desafio. Abraão ia oferecer. Mas é tão verdade que Abraão tinha uma crença em Deus, daí veio a religião judaica, tá certo? Através da convicção de fé, da confissão de fé de Abraão. O que é religião? Religião é crença em um divino ou em alguém, em algum Deus. Então a religião judaica significa crença no Deus de Israel, a partir de Abraão. E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Isso foi-lhe imputado por justiça. Então, o que era justo fazer com um homem que cria? Também ser justo no sentido de leal. Por isso Deus firma um pacto, uma aliança com Abraão, dizendo que através dele, por causa dele, as nações seriam benditas. Tá certo? Porque ele foi fiel e creu em Deus. Mais uma vez, portanto, todo aquele que provar a crença a Deus, Deus tem compromisso com ele. Deus só tem compromisso em quem crer em seu nome. Tá certo? Por quê? Quando comportamentalmente, que aqui é comportamento, não é só confissão de voz, que é comportamento. Abraão provou comportamentalmente que era obediente e cria tanto na promessa, que aqui seria o momento dele duvidar da promessa. Ué, não seria ele o herdeiro? Por que vai se matar? Poderia perguntar. Mas mesmo sabedor de que ele era herdeiro, Abraão foi sem questionar e ia imolar. A crença de Abraão em Deus tinha um nível elevado, a tal ponto que Abraão disse aos servos que voltaria com o rapaz. O que Abraão estava dizendo aqui, com sua fé? Que mesmo que o menino fosse imolado, Deus ressuscitá-lo-ia. Porque foi promessa de Deus aquele menino. Então, mesmo ele sob risco de morte,
na fé de Abraão, este menino seria ressuscitado e ele desceria daquele monte, como ele disse aos seus servos, ficai aqui que eu vou ali com o moço adorar e voltarei. Ele foi adorar? Não. Porque adorar? É? Foi fazer um sacrifício. É adorar, né? Ofereceu o menino como sacrifício? É adoração? Não, é sacrifício. É isso que a gente precisa entender quando falamos em adoração. O sacrifício. que é adorar? Verdade, é sacrifício. O que significa adorar? A gente precisa saber diferenciar glorificar com adorar. Quando você glorifica, você está exaltando. Quando você adora, você está se humilhando. Então, adorar é o mesmo que se submeter. Ele estava dizendo, ele disse para os servos o quê? Eu e o moço vamos nos submeter. Submeter. A vontade de Deus. E voltaremos. Então ele era submisso, por isso ele não questiona. Quem é submisso não questiona. Se nós de fato somos submissos a Deus, nós não questionamos o porquê do que ele está fazendo. Exigir de Deus uma explicação não é papel nosso. Deus exige de nós uma explicação, mas não pede explicação. E às vezes quando Deus pede explicação é já sabendo qual vai ser a resposta. É exemplo do que ele fez com Adão. É. Por que fizeste isso? Por quê? Nós. E disse à mulher, por que fizeste isso? Ele perguntou para Adão e perguntou para a mulher. Não jogou a culpa no outro. Mas não esperava a resposta. Deus já sabia o que significava aquilo. E tudo aquilo fazia parte do plano da eleição. Tá certo? Mas Abraão em nenhum momento pergunta a Deus. Não era este o herdeiro, Senhor? Ele pega o menino e leva. Primeiro ele deve certamente ter tido na sua noção, na sua cabeça, uma grande falha. Ele detecta uma grande falha. Há quanto tempo eu não adoro? Verdade. E agora, depois de tanto tempo, eu vou ter que oferecer o meu filho, me submeter ao filho que Deus me deu como promessa. Não foi oração. Por isso que a gente precisa pegar. Tem oração que nós fazemos e através dela Deus nos faz promessa. Verdade. Mas existem promessas que independem da oração. Agora, sabe o que me veio assim? O que me veio aqui na mente? Abraão. Deus conhecia Abraão, assim como ele nos conhece. Aí me veio agora no pensamento o seguinte. Abraão, se ele conhecia Abraão e sabia, não é de dizer assim, ele fez isso para testar se Abraão ia negar o pedido dele, porque ele já sabia, né? Deus já sabia. Então, não foi um teste, né? Isso eu pensando aqui, tipo, nós, seres humanos, vou testar. Não, vou testar o pastor Dinho para ver se realmente ele é fiel a Deus mesmo. Aí a gente faz um teste. Mas, qual seria o propósito de Deus fazer isso para Abraão, para simbolizar, além do que você falou para a gente aí, simbolizar Cristo, tal, que era o sacrifício que Cristo ia fazer por nós, mas ele não conhecia Abraão? Deus, o próprio Deus. É uma coisa assim que a gente fica, né? Vamos lá. Deus faz uma prova, Abraão. Porque Deus sabia que Abraão passaria nessa prova. A exemplo de Jó. Jó. Deus provou Jó porque conhecia Jó. Deus escolheu Davi porque conhecia Davi. Verdade. Deus disse 2 vezes para Salomão, olha quantos não, se fores fiel, como foi o teu pai, meu servo, conservarei acesa a tua mão. Se fores. Quando Deus disse 2 vezes, Deus estava dizendo o quê? Você não vai ser. Não vai ser. Ixi, já conhecia, né? Eu já Deus sabia. conhece o coração, já sabe, né? Confere?
Então, quando Deus pega Abraão e fala, esse vai ser tipologicamente a mim, e o seu filho será tipologicamente meu filho. E num dado momento, o filho dele, Isaac, seu filho, será tipologicamente a humanidade, e eu vou providenciar um cordeiro para ser a tipologia do meu filho. E assim ele fez. Então, quando Deus disse, pega, Deus já sabia o que ia acontecer, qual era o cenário que ia desenrolar ali, que ia desenvolver ali. Tá certo? A gente pode estudar um pouco mais profundamente para tentar entender qual era o papel. Talvez os figurantes, os servos. Eram dois, e esses dois servos recebem uma ordem. Ficai aqui, que eu voltarei com o rapaz. Então, seria talvez meramente figurantes de todo o cenário, como pode ter um simbolismo, um significado, que a gente pode estudar isso depois. Mas não é o caso. Vamos aos fatos. Isaac está no altar do sacrifício para ser oferecido. Sim. Ok? A quem Abraão ia oferecer aquele sacrifício? Porque todo sacrifício era oferecido a alguém. A quem? Entende? Não tinha a quem, aparentemente. Poderia então dizer ao pecado de Abraão por ele ter tido uma aliança fictícia com nós lemos aqui, com Abimeleque. Poderia ser. Mas, se não fosse, a quem seria direcionado aquele sacrifício? Isaac estaria sendo morto em substituição De quê? a quem? Ia substituir a quem? Não tinha a quem, propriamente. Daí veio, então, essa inversão. Quando Isaac é tirado do altar, e a partir de então, Cristo assume o altar, Cristo substitui Isaac. Desculpa, o cordeiro substitui Isaac. E aí, fazendo parte do papel, a humanidade está sentenciada à morte, porque foi o caso de Isaac. Quando Deus disse a Abraão, pega o teu filho, o teu único filho Isaac, está dizendo, Isaac está sentenciado. E na hora da sentença, na hora da morte, dado a sentença, Cristo é a providência de Deus para morrer em lugar do condenado. Isaac foi condenado à morte, mas o Cordeiro o substitui. Nós, enquanto humanidades, fomos condenados à morte. Mas na hora H, na hora crucial, Cristo se coloca em substituição a nós. Amém, Jesus. Então nós fomos tirados Você vê, né? do sacrifício, fomos tirados da cadeira do banco de réu, como preferido, e Cristo assumiu o nosso posto. Quando lemos Gênesis, lá no comecinho, nós vemos os 3 rios. Pison, ou podemos ver até 4, né? Mas os principais, Pison, Tigre e Eufrates. Tá certo? Tem mais um, mas vamos entendendo desses 3, que representam a provisão para a humanidade. Ali já começa a provisão. Aqui nós vemos o Cordeiro sendo a provisão para Isaac. Portanto, Cristo foi a provisão para a humanidade. Então, quando nós vemos Deus dizendo a Abraão, não faça tal,
É porque ele já havia providenciado promessa de Deus. Mas essa promessa de Deus, ela foi profetizada pelo próprio Abraão, quando disse a seu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E Deus, de fato, proveu o cordeiro para Isaac. Por isso o nome foi chamado o Monte do Senhor se proverá. Dado a palavra de Abraão que ficou nos anais históricos da humanidade. Deus proverá para si. E Deus proveu. Ok? Então esta foi a última prova de fogo de Abraão para que Deus selasse, para que Deus definisse, para que Deus decretasse sob seu juramento de si mesmo. Porque o que é um juramento? Juramento você faz a partir, ou você faz apontando ou referindo-se a alguém acima de você. Na infância a gente tinha muito isso, juro pela minha mãe, não era isso? Porque a mãe era tida, e de fato é, tida como superior a nós. Deus não tendo quem colocar, ele coloca a si mesmo. Olha aqui, ó, versículo 16 do capítulo 22. E disse o Senhor, por mim mesmo jurei, porque fizeste isto. Comportamento de Abraão. E não me negaste teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Ou seja, o comportamento de obediência, o comportamento de submissão de Abraão deu a ele a credencial de alguém que teria de Deus a palavra, a promessa de que seria uma referência de fé. Por isso, a Bíblia diz, como o crente Abraão. Ou seja, a referência de crença estava em Abraão. A religião judaica espelhava-se em Abraão. E veio dele mesmo, né? Observa que o Geração. comportamento dele. Então, Veio dele. quando nós falamos que cremos em Deus, e muitas pessoas Por isso que fazem tal chamou ele afirmação, pai da fé, né? que é a crença, né? Mas existem muitas pessoas que afirmam crer em Deus. Muita gente sofrendo por aí, não quer nada com Deus, mas diz que crê em Deus. O que significa crer em Deus, nesse contexto? Crer em Deus é ser submisso. Obedecer. E as pessoas que dizem que creem em Deus é porque não sabem o significado da crença. Crença é obedecer. E elas não querem se submeter às ordens, aos mandamentos, às escrituras. Elas querem viver como acham que devem viver e dizem crer em Deus como se crer fosse simplesmente confiar. Mas crer é ser submisso a Deus. Viver a vontade, né, de Deus. Né? Viver a vontade de Deus, né? E eis a questão, viver a vontade é você fazer a vontade, fazer a vontade e se submeter a ela. E como saber qual é a vontade de Deus? Através das Escrituras. Então, quando nós não examinamos as Escrituras, por isso Jesus disse, examinai as Escrituras, cuidai, ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Então, se nós não examinarmos as Escrituras, como vamos saber que elas, as Escrituras, testificam de Cristo? Ou seja, de Gênesis ao Apocalipse, toda a Escritura direciona-nos a Cristo. Até tem uma palavra que fala, pecai por não conhecer a palavra. Errais por não... o errais é o mesmo que pecai, né? A palavra pecar é uma palavra religiosa. É um termo religioso. Pecar é o mesmo que errar. Né? Errais por não examinar as Escrituras. Agora vamos entender o que significa examinar. É ler e Não, pôr em prática.
Também não. Examinar? Acho não. Acho que não sabe. Examinar é você seguir o que manda. Também não. Não? Cada... Tá vendo como nós não sabemos? Eu acho que, porque examinar, eu estou aqui meditando. Um médico, quando ele nos atende, ele fala, vamos fazer uma coleta que eu quero fazer um exame. Então, o exame, ele é mais profundo. Examinar é se aprofundar na palavra de Deus. Tipo, se aprofundar para ter justamente o conhecimento, Daquela causa, daquele entendeu? problema, Do que Deus quer nos revelar, do que Deus quer falar para nós. Mais chegou ou menos, perto, né? mas só faltou o beijo. É igual o médico descobre que você está com uma enfermidade, vamos supor, com câncer. Então ele vai passar os medicamentos certinho, de acordo com aquele problema que você tem, né? Ele passa o medicamento antes ou depois? Depois. Então ele vai Aí examinando você. depende do médico, né? Porque a quinta pseriga, primeiro é o remédio, depois... Ele vai examinando você Mas vamos lá. até chegar ao diagnóstico. Você chegar no Me meio fala aí, É esse examinar, Vamos é lá. isso? Vai, dentro- nos tira tá dentro dessa- desse contexto. Tá Nos mais tira ou dessa menos, né? fadiga. Examinar. Porque Exame. eu acho assim, tão esquisito, para não dizer ridículo, né? Mas eu vou ser um pouco mais ameno. Eu acho esquisito a pessoa ler. Estou falando no caso de vocês, tá certo? Sim. Vocês estão aprendendo. Mas pega a visão, hein? Sim. Não vai errar de novo. Mas eu digo assim, os que ensinam, ou acham que ensinam, né, os pregadores, eles leem isso e entendem assim como vocês. Nada. Examinar. Para examinar é ler, Não. não. O que é exame? Quando fala, vou pedir um exame. É se aprofundar, Sabe o que o né? médico vai fazer? Ele vai investigar. Investigar, procurar. E essa investigação, ela precisa chegar a um denominador. Isso. Por que é que você está com soluço? Isso. Por que é que você está com disenteria? Por que o médico geralmente pede exame de sangue e o exame de fezes? Porque chega ao... Né? O exame de sangue, ele consegue detectar onde está, porque o sangue é o quê? O sangue é o veículo que leva a vitamina, tá certo? O sangue é o veículo que leva a vitamina para o corpo. Então, quando o sangue está muito grosso, ele compromete o corpo, porque ele não tem a utilidade que se espera dele. Ou seja, ele não circula saudavelmente, portanto, ele vai, por causa dessa lentidão, em razão da coagulação, ele vai comprometer alguns órgãos. Por isso receita-se, olha, o teu sangue está muito grosso, vamos fazer o exame, você tem que doar sangue para o seu sangue ficar limpo. Olha, o teu sangue está com muita gordura. Por quê? Porque é ele que é o transportador. Ele que transporta. Observe quando há um congestionamento, a autoridade do trânsito se mobiliza, porque precisa liberar o trânsito, certo? Fluxo. Assim é o sangue. O sangue é responsável Precisa para você dizer, ter uma vai boa pra cá, visão. vai pra cá, vai pra cá. Exatamente, para E o nosso destruir. sangue é que vai E o fazer sangue todo é o que trabalho. leva o alimento. A todo o intestino. Não, a todo o corpo. O órgão, Então, né? quando pede exame do intestino, é para ver se não há algum índice ou seria alguma... Existe um termo, mas vamos lá. Para saber se nesse intestino não tem um início de câncer. E é através da onde? Da fezes. E aí ele pede os exames. Urina, fezes, tal. Hemograma. Confere, que é o hemograma. Então, o que esse médico está fazendo? Examinando. Ou seja, ele está focado em teu problema. Descobrir a causa. Ele precisa saber qual é a causa. Então, quando você pega a Bíblia, eu leio, você não está... Esses dias uma menina comentando comigo, lá, passei lá para cá o show, aí a menina evangélica falou, tocou em algum assunto evangélico e tal. E eu comentei com ela do curso que a gente oferece. Falei, que legal, estou estudando muito a Bíblia também.
Eu li o Novo Testamento e agora já estou em Números, né? Números, né? Quer dizer, É doida. Números não é Números é Novo números. Testamento. é Números. Eu já tinha lido o Novo Testamento, já estava em Números, já estava tava lendo no o velho. Antigo Testamento agora. Sim. No antigo. Aí eu perguntei, tá, mas você está estudando? Tô. Ela começou pelo novo. Mas você está estudando, Ela só você está leu, estudando na com verdade. quem? Sozinha. Aí eu orientei ela, falei, nunca estude Bíblia sozinha. Você está só lendo. Porque você está, pois é, inocentemente para ela está estudando. Só lendo. Eu falei, é um bom sinal. Você está lendo, é um bom sinal. Dali Só que ela você vai precisa- ter curiosidade. Você precisa ter estudo orientada por um professor. Por quê? Porque você lê um versículo, quando eu tenho quando eu entrei em alguns méritos, eu falei, eu não sabia. Eu falei, essa é a questão. Tá vendo? Então, o que falta para ela? Disposição ela tem, Bíblia tem, tempo ela arruma, está faltando alguém que ensine. Instruído. Há exemplos do que aconteceu com Eunuco. O que tá faltando para ela é a falta de vontade dela mesma. Não, Buscar uma a pessoa partir do momento pra que ela está ensinar. estudando, já tem vontade. E por que ela O não que vem precisa tomar é um aula? instrutor. Instrutor. O que precisa é um instrutor. Tá certo? E existem muitas pessoas que têm instrutor e não querem. Não quer. É. Né, Cleide? É a crente, né? A crente aqui Mas, a crente trabalha muito. É mesmo. mas, enfim, não seria. Não, mas foi, não quer. foi oportuno, ainda bem que você não fica vermelho. Esse é o bom da coisa. Mas vamos lá. Roxa. Ficou roxa. Mas então o que eu quero dizer, o que eu quero dizer, examinar é isso. Examinar as escrituras exige o quê? Interesse, primeiro passo. Segundo, você precisa saber como usar o mecanismo para tal exame. É humanamente impossível você pegar uma Bíblia e começar a examiná-la sem um Uma livro ajuda. É. que traga o contexto histórico, Exatamente. sem um dicionário que te explica o significado, Significado. gramatical, seja ele hebraico, seja ele aramaico, seja ele grego. Ah, não, agora esse Tá certo? aramaico, Então, grego, quando esse você povo, fala não. que está estudando a Bíblia, e somente a Bíblia, sem nenhum desses equipamentos ou componentes, isso é um estudo que não vai dar em nada, porque você vai continuar em dúvida, dependendo do significado Verdade. que você buscar. Ok? O ideal é o quê? É você pedir orientação a um professor, que ele vai lhe explicar qual é o contexto, ou qual o significado, para quem foi dirigido aquela palavra, para você não pensar que tudo que está na Bíblia é direcionado a nós. No Antigo Testamento, nada é direcionado a nós. Nós podemos tirar lição do que Deus disse ao povo de Israel. Mas tudo ali foi dirigido ao povo de Israel, e não a nós. E de como o povo, e de como Deus agia a cada situação que acontecia, digamos, a cada pecado deles, a cada desobediência, porque eles eram um povo muito desobediente, então isso a gente Não é traz para as diferente nossas hoje, né? vidas. Exatamente. A desobediência, que é o que a gente luta muito aqui, porque não adianta, nós somos desobedientes. Tá, mas assim, se você ler o Antigo Testamento, entender que Deus está falando com você, não necessariamente seja verdade. Deus está falando com o povo de Israel. Você pode Sim. dizer, o que você pode dizer é o seguinte, serve para mim. Verdade. Mas aqui Deus não está dirigindo nada para a igreja. Para a igreja, quem escreveu foram os apóstolos, a partir de Atos dos Apóstolos. O livro de Mateus foi escrito para judeu, o livro de Marcos foi escrito para os romanos, o livro de Lucas foi escrito para um Teófilo, para um amigo dele, e o livro de João foi escrito para todos. Tá certo? João não dirigiu a escrita para alguém determinadamente. Ok? Já Atos dos Apóstolos a gente pode entender como sendo o segundo livro de Lucas, porque foi Lucas quem escreveu também. Ok? Mas direcionado a nós, enquanto igreja, foram os apóstolos que escreveram.
Então, tudo que ele escreveu, e detalhe, tem coisas que Paulo escreveu que não servem para nós. É. O que é, por exemplo, que Paulo escreveu que não serve para nós? Um branco. O véu, por exemplo. A questão do véu. Porque havia uma região onde as mulheres rapavam suas cabeças E usavam o véu. como gesto de prostituta. E essas mulheres, né, quando elas se convertiam, elas congregavam né, entre as demais mulheres e, portanto, elas colocavam véu, porque tinham seus cabelos rapados. Então era usado no lugar de cabelos, Que não tinha cabelo. porque para diferenciar. Então o véu era para diferenciar das prostitutas. Tá certo? Isso não significa dizer que hoje devemos usar o véu. Como Porque elas cristãos. eram careca. Era. Elas eram Exatamente. careca. Aí elas saíram da Então era prostituição. colocado o véu, tá certo? E elas- Dessas mulheres que rapavam o cabelo por questão cultural, seguiam essas doutrinas, entendi. Elas Mas- usavam muito peruca, né? Por causa de piolho, essas coisas, né? Antigamente. As mulheres antigamente. É questão de ser estudado. Mas propriamente o termo, quando Paulo faz menção ao véu, não é uma doutrina para a igreja. Como a judeus. cristã adota isso como sendo um mandamento. Era Não. judaica, né? Não é questão judaica, é uma questão cultural da região. ali. Deles, era cultural. É, Ah, em Corinto. Certo? Por isso que foi dirigida à igreja de Corinto. Não foi mandado para a igreja de Filipenses, nem para Colossenses, nem foi mandado para as Gálatas, nem para Éfeso, foi para os Coríntios. Tá certo? Então algumas coisas eram questão regional. Ou a mulher não falar na igreja também era uma questão regional, não quer dizer que serve para hoje e tal. Ok? e tem gente que... Mas as cartas sim foram dirigidas às igrejas. E nós somos igreja. A igreja é composta por quem? Por judeu e não judeu. Tá certo? Que se converteu ao cristianismo, você faz parte da igreja. A igreja. Tá certo? Novo Testamento. Antigo Testamento, tudo foi direcionado aos judeus, ao povo de Israel. Tá? Então, quando você vai examinar as escrituras, dependendo do que você for buscar, é isso que você precisa saber. Você vai examinar o quê? Eu estou examinando aqui sobre a lei. Então você precisa estudar muito sobre a lei, para quem foi a lei, quando surgiu a lei e quando termina a lei. Poucas pessoas sabem que a lei termina na cruz, achando que a lei termina no nascimento de Jesus. Quando na verdade não é. Embora o Novo Testamento comece em Mateus, porque ali trata-se do nascimento de Cristo. Então, anticristo, depois de Cristo. Antes de Cristo, depois de Cristo. Certo? Então, ali é um marco. O que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Por isso vem o Novo Testamento. Mas a nova aliança propriamente começa ali quando Cristo sinaliza na ceia sobre a nova aliança. Esta é a nova aliança do meu sangue. Tá certo? Então ele estava falando algo profético, porque o sangue ainda não havia sido derramado. A partir do momento que ele derrama seu sangue na cruz, ali começa o tempo da graça, que é o tempo dos gentios, que somos nós. E vai terminar no arrebatamento. Então, quando o arrebatamento acontecer, ali termina o tempo da graça. Aí vai passar a ser o tempo do reino, que Cristo vai voltar-se para os judeus, porque ele tem uma promessa feita a quem? Salvação. A Abraão. Então isso chama-se lealdade. A amizade que Deus fez com Abraão, tá certo? Ela trouxe resultados favoráveis a ele, dado a lealdade, a amizade, que envolve todo o contexto de fidelidade, cumplicidade e compromisso. Abraão se viu comprometido com Deus. Isso, o que significa comprometimento? É como se um juramento. É uma promessa, né? Como É uma confissão.
É uma aliança. O que significa aliança? Aliança é isso, é pacto. Aliança é promessa, aliança é confissão. E Abraão fez com Deus aliança e Deus fez com ele aliança. Então Deus tinha compromisso, ele se comprometeu com Abraão em salvar a sua descendência. Por isso, quando aconteceu o arrebatamento, ele vai se debruçar na questão judaica, porque ele lembra da promessa que ele fez a Abraão. Ele poderia dizer, Abraão não existe mais, eu posso ou não posso cumprir. Ele não está aqui para questionar. Mas observa que ele não está, mas o Deus que fez a promessa continua vivo. Enquanto ele está vivo, e aliás, aprenda uma coisa, Deus não existe. Você existe, eu existo, nós existimos. Deus não existe. Por que que Deus não existe? Hã? Deus existe? Acredito não. Você acredita que Deus existe ou que Deus não existe? Em físico, não. Espiritual, sim. Então, espiritual, Deus existe. Isso. E para você? Eu prefiro Você saber a tua prefere? resposta. E você? Quero ouvir de você. Acredita que Deus existe? Até esse momento, sim. Até esse momento. Ele pode morrer então. Não. Né?